você ligado aqui no SL Tutoriais. Hoje, pessoal, estaremos vendo a lei de Gauss para a simetria esférica. Lembrando que na última aula a gente viu a lei de Gauss para a simetria cilíndrica, né? E nessa aula estaremos vendo a lei de Gauss para a simetria esférica. Então, pessoal, a gente vai começar vendo um campo de uma casca esférica isolante uniforme, carregada em sua superfície com a carga Q. Veremos também o campo de uma distribuição esfericamente simétrica, isolante, uniformemente carregada em sua superfície com a carga Q. Então, bora lá, sem perder muito tempo. A gente também vai estar vendo alguns outros tópicos aqui. Então, pessoal, a gente vai ter aí uma casca esférica, né? Lembrando que uma casca, ela é oca, né? É simplesmente, imagine você aí uma casca de ovo, né? E em seu interior está vazio. E na superfície dessa casca de ovo, né? Ou qualquer outro tipo de forma esférica, a gente tem uma carga Q distribuída uniformemente por toda essa casca, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Nós vamos considerar um R, um raio que vai do centro da casca até a superfície, né? Vamos chamar esse raio de Rzão, conforme vocês podem estar vendo aí na tela. E teremos então, pessoal, dois casos, né? Vamos ver aqui o caso 1, quando o Rzinho é menor do que R. O Rzinho, pessoal, é a distância do ponto ao centro da casca, né? É onde o ponto está situado, o ponto onde a gente quer calcular o campo elétrico. Então, pessoal, aqui para Rzinho menor do que Rzão, né? Ou seja, um ponto que esteja aqui dentro da casca esférica, o campo elétrico vai ser zero, né? A gente vai verificar o porquê disso, né? Então, sempre em pontos onde o Rzinho é menor do que o Rzão, né? Um ponto interior à casca, o campo elétrico vai ser zero. E temos o caso 2, pessoal, quando o Rzinho é maior do que o Rzão. Ou seja, nós queremos calcular o campo elétrico em um ponto exterior à casca, né? Lembrando que essa casca está carregada com a carga mais Q, né? Poderia ser a carga menos Q. É uma casca carregada. Então, temos um ponto situado exterior à casca esférica, né? Então, Rzinho maior do que Rzão. Nós vamos verificar que o campo é igual a 1 sobre 4 π epsilon 0 Q sobre Rzinho ao quadrado, né? Em que Rzinho é a distância do ponto ao centro aqui da casca esférica, né? Esse Rzinho também. Então vamos verificar aí, pessoal, esses dois casos aí. Começando pelo caso 1, pessoal, nós vamos ter aí a casca esférica, né? Nós vamos ter um Rzinho aqui interior a essa casca e o Rzão, que é o raio aqui dessa casca esférica. Lembrando que essa casca esférica está carregada com a carga mais Q. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é traçar uma superfície gaussiana interior à casca, em que o raio dessa superfície gaussiana, que vocês estão vendo aí em vermelho, coincida com a distância do ponto interior aqui. Então, o raio vai ser o próprio Rzinho, né? O raio dessa superfície gaussiana aqui interior à nossa casca esférica. Então, a gente vai fazer essa superfície. Então, pessoal, nós temos aí pela lei de Gauss, né, que a integral dupla de superfície do campo elétrico vezes dA é igual à carga interior à superfície gaussiana sobre epsilon zero. Então, isso aí é o que diz a lei de Gauss. Lembrando que, se você não sabe isso, a parte teórica da lei de Gauss, eu vou deixar algumas videoaulas aí teóricas aí na descrição do vídeo, né? Como chega esse resultado aqui, né? Então, bora lá então. Então, pessoal, no interior aqui dessa superfície gaussiana, nós não temos carga, pois a carga está toda na superfície aqui, exterior a essa superfície gaussiana. Então, a carga está aqui na casca, né? Mas a casca está exterior à nossa superfície, que está aqui dentro, né? Então, a carga no interior da superfície é igual a zero, não tem carga aqui dentro. Então, nós temos que a integral de superfície de E dA, né? Lembrando que isso aqui é uma integral dupla, né? Muitas vezes nos livros aí aparece assim uma integral simples, mas isso aqui é uma integral dupla, né? Eles colocam assim para simplificar, sobre a superfície S, em que essa superfície é a nossa superfície gaussiana, né? E dA, né? A integral dupla de E. Lembrando que esse campo elétrico é constante em qualquer ponto aqui interior, né? Então, EDA, como o campo elétrico é constante, ele sai para fora da integral. A gente fica com uma integral de superfície de dA
que eu não vou calcular, mas a integral de superfície de dA é igual a 4πr ao quadrado. Então nós vamos ter E vezes 4πr ao quadrado, né, em que E é o campo elétrico constante, né, é uma constante qualquer, um número que pode sair para fora da integral, vai ser igual a zero, porque esse carga interior da superfície sobre ε0 é igual a zero, né, conforme nós verificamos aqui que não tem carga aqui dentro da superfície. Então, E vezes 4πr ao quadrado é igual a zero. Nós passamos 4πr ao quadrado dividido, né? 0 dividido por 4πr ao quadrado é igual a zero. Então, nós concluímos que o campo elétrico, para qualquer ponto aqui interior na superfície, é igual a zero. Vamos para o caso 2, pessoal. Quando o Rzinho é maior do que Rzão, ou seja, nós temos um ponto situado aqui exterior à nossa casca esférica, né? Uniformemente carregada. Nós queremos calcular qual o campo elétrico nesse ponto P, a uma distância R, né? Lembrando que R é a distância do ponto ao centro da casca. Lembrando, pessoal, que todos os pontos aqui nesse raio, Rzinho, vão ser constantes. O campo elétrico em todos os pontos aqui vão ser constantes. Novamente, nós vamos traçar uma superfície gaussiana, né? Em que o raio dessa superfície vai coincidir com a distância do ponto P ao centro da casca esférica. Então vai ser uma superfície exterior aqui à nossa casca, né? Então, pessoal, lá pela lei de Gauss, nós temos novamente que a integral dupla de superfície de E dA é igual à carga no interior da superfície gaussiana sobre ε0. Mas qual é a carga aqui, pessoal, no interior da superfície gaussiana? É a própria carga que está aqui na casca esférica, né? Que é Q, dado por Q. Essa carga está distribuída aqui. Então, a carga total aqui no interior da superfície gaussiana é o próprio Q. Logo, nós vamos ter a integral dupla de superfície de E dA, né? Nós vamos calcular essa parte esquerda aqui da lei de Gauss, o E sai para fora, integral de superfície de dA é igual a 4πr ao quadrado, então, como resultado, nós temos E igual o campo elétrico vezes 4πr ao quadrado, vai ser igual a carga no interior da superfície sobre ε0. Então, pessoal, nós temos que a integral dupla de superfície de E dA, né, vai ser igual a E 4πr ao quadrado. Novamente, o campo elétrico é constante para todos os pontos, então ele pode sair para fora da integral, né, como qualquer constante. E a integral de superfície de dA é 4πr ao quadrado. Então, e pelo lado direito, pessoal, da lei de Gauss, nós temos que a carga interior da superfície sobre ε0. Mas quem é a carga interior da superfície? É o próprio Q, que está aqui dentro. Então vamos ter a carga sobre ε0. Nós vamos passar aqui 4πr ao quadrado dividindo. Então, nós vamos isolar aqui o campo elétrico. O campo elétrico vai ser igual a Q sobre 4π ε0 vezes r ao quadrado. Então, essa é a fórmula, pessoal, para qualquer ponto no exterior aqui de uma casca. Esse é o campo elétrico, né? De uma casca esférica isolante. Para qualquer ponto aqui exterior à superfície, a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, nós temos aí um resumo, né? Para R, para a distância, um ponto situado fora aqui da casca, nós vamos ter essa expressão E igual a Q sobre 4π ε0 r ao quadrado. E para pontos no interior aqui da casca esférica, nós vamos ter que o campo elétrico é igual a zero. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, temos um caso um pouco diferente, né? A gente vai calcular agora um campo de uma distribuição esfericamente simétrica, isolante, uniformemente carregada em sua superfície com a carga Q. Então, pessoal, qual que é a diferença para uma distribuição esférica e para uma casca, né? Lembra, a casca, a gente imagina uma casca de ovo, correto? Já uma distribuição, ela não é oca por dentro, então a gente tem ali como se diz, é uma coisa maciça, né? É uma esfera mesmo de algum material que não é oco por dentro. Então, aqui dentro nós vamos ter a carga distribuída também, né? Como exemplo, vocês podem imaginar aí um novelo de lã, por exemplo, em que ele tem um volume ali por dentro, né? Ele é preenchido, né? Não é uma coisa oca, é uma coisa que é preenchida. Então, vocês podem imaginar mais ou menos assim. Novamente, nós vamos ter dois casos, pessoal. O caso em que o Rzinho é menor que R. No caso, o Rzinho para pontos no interior aqui da nossa distribuição esfericamente carregada.
né? Nós vamos ter que o campo elétrico, ó, veja que mudou. Agora não é mais zero, vai ser igual a Q sobre 4π epsilon zero vezes R ao cubo, né? Lembrando que R é o raio aqui da distribuição esfericamente carregada, vezes R, né? Para pontos interior aqui, a nossa distribuição esfericamente simétrica. E temos o caso 2, pessoal, para o caso de R maior que R, ou seja, um ponto exterior aqui à nossa distribuição, né? Nós vamos ter que o campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon zero Q sobre R ao quadrado. Coincidentemente, é o mesmo valor aqui para o ponto exterior à nossa casca esférica. Então, o que mudou aqui foi só para pontos no interior. Então, vamos ver como calcula aqui, pessoal, esses dois casos. No caso 1, pessoal, quando o R é menor que o R, ou seja, o ponto está no interior aqui, algum ponto aqui, né? Lembrando que o campo elétrico vai ser constante a mesma distância, né? Então, qualquer ponto a mesma distância, o campo elétrico vai ser constante, ele não varia. A gente vai ver casos em que o campo elétrico é variante, né? Então, bora lá, pessoal. Novamente, nós vamos traçar uma superfície de Gauss aqui no interior, na nossa distribuição, e vamos traçar um R que coincide com o raio da superfície gaussiana, ou seja, o raio da superfície gaussiana coincide aqui com a distância do ponto ao centro da nossa distribuição. Nós temos que a lei de Gauss é igual a integral de superfície de E dA, né? Integral de superfície de E dA é igual a carga no interior da superfície sobre epsilon zero. Então, a lei de Gauss é a mesma, né? Continua aqui. Mas agora o que muda, pessoal, é que a carga no interior da superfície não é mais a carga toda, é apenas uma fração da carga. Note, ó, que a gente está pegando apenas uma fração da nossa distribuição esférica, então fica uma parte aqui de fora, então a gente não pode usar mais a carga toda. E o meio da gente calcular a carga no interior dessa superfície gaussiana é usando a fórmula densidade vezes o volume. Então nós temos que a carga no interior dessa superfície pode ser calculada usando a densidade aqui da carga toda, né, vezes o volume aqui no interior da superfície. Lá da matemática, pessoal, lá do terceiro ano, né, nós temos que o volume de uma superfície, lembrando que a gente está tratando aqui dessa superfície gaussiana, né, não confunda com essa distribuição simétrica, estamos nos referindo à superfície gaussiana. O volume de uma superfície esférica vai ser igual a 4/3 de π R ao cubo, em que esse R seria o raio aqui, ó, da nossa superfície gaussiana, né, não é esse R aqui da distribuição, não, é um R da nossa superfície gaussiana. Então, bora lá calcular isso aí, pessoal. Então, nós vamos ter que a carga no interior dessa superfície gaussiana vai ser igual a ρ, né? Lembrando que aqui ρ é a densidade vezes o volume no interior dessa superfície. Não é o volume todo aqui, não. É só o volume no interior. Lembrando que a gente quer calcular a quantidade de carga aqui dentro da nossa superfície gaussiana. Nós podemos passar o volume dividindo aqui sobre Q, né? Isolamos a densidade, na verdade. A densidade vai ser igual à carga total, né? Lembrando que a densidade se refere à carga total aqui, né? Vai ser igual à carga total sobre o volume total dessa distribuição. Agora, esse V aqui se refere à distribuição inteira, né? Então, esse V anterior aqui é o volume no interior da superfície gaussiana. E esse V aqui da densidade, né? Carga total sobre V total, se refere ao volume total da distribuição esférica. Temos que o volume total também é 4/3 de π R ao cubo. Agora esse R se refere a esse R mesmo aqui, da nossa distribuição, né? Esse R aqui. E temos que o volume no interior, né? Agora estamos no interior da superfície, estamos no interior da superfície gaussiana. V interior é 4/3 de π R ao cubo, né? Que esse raiozinho aqui. Então, o volume no interior, não confunda o volume aqui no interior e com o volume total. Nós vamos precisar do volume total para calcular justamente a densidade, né? Não podemos usar esse V interior, não. Para calcular a densidade de carga aqui, nós usamos o volume total. Então, pessoal, continuando, nós vamos ter que a integral de superfície de E dA é igual a carga no interior da superfície sobre epsilon zero. Temos que a integral de superfície de E dA é igual a E vezes 4πr ao quadrado, conforme a gente calculou aí anteriormente. E a carga no interior da superfície, a gente vai mudar para densidade vezes o volume no interior da superfície, né? Então, essa carga aqui no interior ela pode ser calculada usando a densidade
e o volume ocupado aqui pela superfície gaussiana sobre ε0. Eu só mudei Q por ρ vezes V. Nós temos que o volume no interior dessa superfície vai ser 4/3 de πr ao cubo, né? O volume da superfície gaussiana é esse, né? Em que R é esse R aqui da superfície gaussiana, né? Que é a distância do ponto ao centro aqui da distribuição. Nós temos que ρ vezes 4/3 de πr ao cubo. Eu só mudei o volume aqui pela fórmula dele, sobre ε0, né? Tudo isso sobre ε0. Para facilitar aqui, eu passei o ε0 multiplicando o lado esquerdo, né, da expressão. Então, ε0 vezes E 4πr ao cubo, né? Esse E 4πr ao cubo já estava aqui, né? Essa integral aqui que a gente calculou. É igual a ρ vezes 4/3 de πr ao cubo. Então, não mudei nada, né? Só ajustei algumas coisas aqui. Então, pessoal, fazendo os cálculos aqui, nós vamos chegar a igual a E, né, igual a ρ vezes R sobre ε0 vezes 3. Então, vocês façam esse cálculo, né? É bem simples, basta passar dividindo aqui, corta 4 com 4, né? O 3 passa para o outro lado, então vocês vão chegar a essa expressão aqui para o campo elétrico. Porém, pessoal, nós temos que ρ é igual a carga total, né? A densidade de carga aqui é igual a carga total sobre o volume total, onde o volume total é 4/3 de πr ao cubo, em que esse R aqui se refere a esse R aqui da distribuição. Então nós vamos tirar essa densidade aqui, nós vamos tirar ela e colocar essa expressão aqui, carga total sobre o volume total. Então entrou aqui, né, carga total sobre o volume total, que aqui eu coloquei como 4/3 de πr ao cubo, vezes esse R, né, que já estava aqui, sobre ε0 vezes 3. Eu só mudei, troquei a densidade aqui, pessoal. Fazendo as contas aí, nós chegamos que E vai ser igual a carga, né, no caso a carga total, que a gente quer colocar aqui em função da carga total, por isso que eu estou fazendo esses rearranjos aqui. Então, o campo elétrico, pessoal, para um ponto interior aqui vai ser igual a carga total sobre 4π ε0 vezes R ao cubo vezes R. Então, a gente chega aí à expressão para o campo em um ponto interior à distribuição esférica, né? Não é uma casca, é uma distribuição esférica. Vamos agora para o caso 2, pessoal. O caso 2 é bem mais simples, né? A gente traça uma superfície gaussiana aqui no exterior, é igual a gente fez anteriormente. Novamente, temos que a lei de Gauss é a integral de superfície de E dA, é igual a carga no interior sobre ε0. Só que a carga no interior, novamente, é a Q, né, pessoal? No interior dessa superfície gaussiana, nós temos que a carga no total aqui é a própria Q, que a carga está distribuída na superfície esférica, né? Na distribuição esférica. Então, novamente, nós temos que essa integral aqui é igual a E vezes 4πr ao quadrado, vai ser igual a carga interior da superfície sobre ε0, só que a carga interior é a própria carga Q. Então, fazendo os cálculos, né, passando 4πr ao quadrado aqui, dividindo, nós temos que o campo elétrico para qualquer ponto exterior aqui a nossa distribuição vai ser igual a E igual a Q sobre 4π ε0 vezes R ao quadrado. Então, está aí calculado o campo. Bem parecido, igual, na verdade é igual ao caso anterior, né, da casca. Então, em resumo aí, pessoal, para um campo, quando R menor do que R, nós temos que o campo elétrico vai ser igual a Q sobre 4π ε0 vezes R ao cubo, né, que esse R é o raio aqui da distribuição, né, vezes R. Para R maior do que R, né, maior do que o raio aqui da distribuição, nós temos que o E é igual a Q sobre 4π ε0 vezes R ao quadrado, que é o mesmo caso lá da casca esférica, né. Agora, pessoal, vamos ver o campo de uma esfera condutora sólida carregada com a carga Q, condutor isolado, né? Então, pessoal, nós sabemos que a carga no interior de um condutor é igual a zero, né? Nós estamos aí a gaiola de Faraday, né? Tem vários exemplos. A gaiola de Faraday é o exemplo mais famoso disso, né? Da lei de Gauss. Então, vamos lá. No caso 1, nós temos que o R menor do que R, então nós queremos calcular o campo elétrico no interior aqui de uma esfera condutora sólida. Lembra que essa esfera aqui é de metal, pessoal, é uma esfera condutora, né? E antes nós estávamos calculando em uma esfera isolante, tanto para a casca quanto para essa distribuição eram coisas isolantes. Agora nós temos um condutor aqui, não confunda.
sabemos lá, isso aí é demonstrado, né, que o campo elétrico no interior de um condutor é igual a zero, né? Eu não vou demonstrar isso, mas é o caso clássico da gaiola de Faraday, né? E no caso 2, para R maior do que R, nós traçamos uma superfície gaussiana aqui no exterior do condutor. E pela lei de Gauss nós temos que a carga o campo elétrico é igual a carga no interior, né? A integral de superfície, né, de EdA é igual a carga no interior sobre ε0. Nós já fizemos esse cálculo, né? Nós vamos chegar ao cálculo de E igual a 1 sobre 4πε0 Q sobre R ao quadrado, que é o mesmo caso que a gente acabou de calcular aqui para essa distribuição esfericamente simétrica, né? É o mesmo cálculo. Então é isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Na próxima aula, pessoal, a gente vai ver quando esse campo elétrico não é constante, né? E quando a densidade também não é constante. Costuma cair muito em prova esse tipo de exercício, que a gente tem que usar aí uma função, calcular a densidade não é constante. A gente calcula aí a densidade como sendo uma função. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Se possível, se inscreva no canal. Não deixe de deixar seu like aí. Muito obrigado e até a próxima. Grande abraço e fui!